Renata, nós tivemos aí o fechamento da semana, culminando com esse feriado de hoje, 21 de abril, e acho que... Para os outros, né, Nonato? Para os outros. Para os demais, a gente está aqui no nosso plantão hoje, amanhã, e vamos em frente. Renata, e culminando aí com esse depoimento, né, do Léo Pinheiro da OAS ao juiz Sérgio Moro, né? Isso, Nonato, numa semana em que a gente, em boa medida, viveu e ainda vai viver por um bom tempo aí, do mergulho no acervo das delações da Odebrecht, curiosamente o fecho de maior impacto não veio da Odebrecht, sim de uma perspectiva de uma nova delação que claramente está a caminho aí de ser concluída, que é a do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que foi prestar um depoimento em Curitiba no âmbito do processo que está lá com o juiz Sérgio Moro, envolvendo o sítio e o apartamento dedicados à família do ex-presidente Lula, cuja propriedade ele nega até hoje, mas que o caso vai sendo construído no sentido de mostrar a ligação do ex-presidente com esses imóveis e com as empreiteiras que em cada um dos casos fizeram reformas e benefícios aí. O depoimento do Léo Pinheiro causou muito impacto, não só pela relação dele com o ex-presidente Lula, de todos esses empreiteiros que estão sendo investigados na Lava Jato, o Léo Pinheiro foi de longe o que teve uma relação mais próxima com o ex-presidente, mas pelos dois leads, como a gente diz no jornalismo, que ele deu nesse depoimento. Primeiro, ele claramente disse que o apartamento é do ex-presidente Lula, ou era para o ex-presidente Lula, não no sentido de ele ser o proprietário formal, porque isso a própria OAS diz em documentos levantados pela defesa, que ela é a proprietária formal do imóvel, mas o que o Léo Pinheiro diz é que esse apartamento nunca teve um outro prospectivo proprietário, ele nunca foi destinado para mais ninguém. Que o então tesoureiro do PT, João Vacari Neto, deixou claro para a OAS, quando a OAS assumiu esse negócio, que esse apartamento era destinado para o presidente Lula e para a família dele, e daí o Léo reconta episódios que a gente já sabia, ou seja, da visita dele ao apartamento com o ex-presidente Lula, das tratativas dele com Dona Marisa para a reforma do imóvel e por aí vai. E nesse depoimento, além de trazer essa questão sobre a coisa do apartamento, ele fez ali uma declaração de grande impacto de um diálogo que ele teria tido com o ex-presidente Lula, já com a Lava Jato em andamento, em 2014, em que o ex-presidente Lula teria orientado a destruir eventuais provas do envolvimento, do repasse de dinheiro da OAS para o Partido dos Trabalhadores. Evidentemente que isso é a palavra do Léo Pinheiro, mas especificamente no caso da propriedade do imóvel, Nonato, o que a gente tem visto na Lava Jato é que para fechar esses acordos de colaboração, muita gente pensa ao ver os depoimentos que só os depoimentos existem, mas os colaboradores se comprometem a entregar documentos. E a defesa do Léo Pinheiro está dizendo que tem documentos para entregar e para mostrar sobre o que ele disse ontem. Então esse depoimento gera um grande impacto, Nonato, até porque ele vai construindo uma situação muito peculiar para o depoimento que o próprio ex-presidente Lula deve prestar ao juiz Sérgio Moro agora no início de maio. Dia 3, né? Exatamente. É importante a gente lembrar que não existe só o Léo Pinheiro falando do apartamento, mas existem também 5 delatores da Odebrecht falando da ligação do ex-presidente Lula com o sítio de Atibaia. Então, o caso contra o ex-presidente Lula nessas duas questões vai ficando mais robusto e constrói uma expectativa em torno desse depoimento do dia 3. E outro tema que chamou a atenção foi também o depoimento do ex-ministro Palocci, né, que diz que tem fatos de interesse da Lava Jato para apresentar, para contar. Tem gente no partido que entende que pode ser até uma pá de cal, efetivamente, algum depoimento do Palocci nesse sentido, até uma delação premiada, né? Pois é, Nonato, porque a eventual delação do Antônio Palocci, ela é um problema sério para o PT, sem dúvida, porque o personagem que as investigações da Lava Jato vão descrevendo, no caso do Antônio Palocci, é um personagem muito central.
que teria controlado o fluxo de dinheiro para muita gente. Mas ele é um problema que vai além do PT, porque Antônio Palocci, no Ministério da Fazenda e depois que saiu no Ministério da Fazenda, teve uma relação muito próxima com boa parte do empresariado graúdo do país. Pois é. Ele abriu uma empresa de consultoria, ele tinha clientes muito importantes. Então, essa perspectiva de delação do Palocci, rapidamente, Nonato, tirou do foco a perspectiva de delação do Eduardo Cunha e se tornou aí o foco de todas as tensões para um capítulo seguinte da Lava Jato. Pode ser problema para muita gente. Ele ontem teve um comportamento, no mínimo, curioso no depoimento, Nonato, porque ele começou fazendo uma série de negativas, admitiu a existência do Caixa 2 para todo mundo, inclusive criou um problema para correligionários e para uma série de envolvidos na Lava Jato que todo dia estão lá martelando aquela velha explicação: todas as doações foram dentro da lei e declaradas à Justiça Eleitoral. Ele disse que isso é uma balela, com todas as letras lá no depoimento, mas negou que tenha negociado contrapartidas, que tenha ele mesmo operado Caixa 2, e no final fez aquela declaração bombástica, Nonato, que ele tem muita coisa para dizer, que ele está à disposição do Sérgio Moro e que o que ele tem para dizer consumiria algo como 1 ano de trabalho da Lava Jato. Isso, você pode imaginar aí... munição para 1 ano, né? O cabelo em pé de todo mundo, Nonato. E são fatos que a gente vai acompanhando aí nos próximos dias, né, Renata? E, como você disse, nos traz mais expectativa para que o presidente Lula poderá dizer no próximo dia 3, diante do juiz Sérgio Moro, né? O que a gente percebe, Nonato, confrontando tudo isso com o capítulo anterior, que é o capítulo das delações da Odebrecht, que é um capítulo que ainda está se desenrolando, é que essas delações, na verdade, estão, direto ou indiretamente, colocando para rodar outras engrenagens de outras delações, de outras histórias da Lava Jato. É isso que a gente vai ver aí nos próximos dias.